és o meu pastor, Cristo, Cristo, a pedra fundamental, Tu és soberano, Pai. a pedra espiritual, Tu és o único. o dono do meu coração. Declare que você é o Senhor dos meus dias, da minha família, da minha casa. Tu és a pedra fundamental, Senhor. Nós declaramos nesta manhã que nós te desejamos neste tempo, Senhor. Toma o teu lugar devido em nossas casas, em nossas famílias, Pai. Toma o lugar daquele que está com a mente conturbada, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor, naquele que o Senhor um dia chamou, marcou e predestinou para um propósito. E por talvez tantas situações adversas não está cumprindo, não está conseguindo se achegar, não está deixando que a pedra fundamental tome o seu lugar devido. Você que está triste, angustiado, talvez feliz, não sei. Declare nesta manhã, confesse com os teus lábios que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele é o Senhor da tua casa, que Ele é o Senhor dos teus dias. E que você quer comemorar este dia, declarando: vem, Senhor, vem e toma o teu lugar, Senhor, na minha mente. Pai, eu quero amadurecer nos meus dias. Eu quero compreender e entender os teus dias, que o Senhor já declarou e predestinou a mim e a minha casa. Diga para Ele: Senhor, toma as casas, as famílias, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor. Nós declaramos o teu senhorio nestes dias, neste dia, Senhor. E te pedimos: vem, Senhor, vem. Vem, sopra o teu Espírito nos lares, sopra o teu Espírito nas vidas, sopra o teu Espírito, Pai, naquele que necessita hoje, naquele que clama a Ti, Senhor. Oh, Cristo, Cristo, Tu és o Cristo, Cristo, Tu és o Cristo, dono do meu coração. Cristo, Ele é o Cristo. Cristo, Cristo, o dono do meu coração. Cristo, 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 nós te convidamos. Cristo, Tu és o dono do meu Cristo, Cristo, yeah, Cristo, Tu és o Cristo vivo, Cristo, o Cristo vivo. o dono do Cristo, 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 yeah, Cristo, 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 o dono do e tudo que tenho pertence a você, e tudo que tenho. fala de você. Tu és o meu pastor. Declare e confesse que Ele é o Tu és o Senhor. meu pastor. E tudo que tenho pertence a você. Tudo que tenho fala de você. E tu és o meu pastor. Tu és, só tu és o meu pastor.
condição. Não importa o tempo, porque Ele é o tempo. Não importa o dia, porque Ele é o dia. Não importa os céus, porque Ele é. Não importa a tempestade, porque Ele é o Senhor. Não importa, não importa. Nós te convidamos a participar nesta manhã, não de um evento, mas de uma postura que vai tomar e que você e a tua casa vai decidir. Peça é um dia de comemorar, sim, mas é um evento também. Não é um evento, é um momento de decidir, é um momento de perdoar, é um momento de amar, é um momento de decisão, para que você e sua casa possam vivenciar um tempo de transição, um novo tempo, um novo ciclo, e que você e a sua casa possam fazer parte deste dia. Não é um evento para o dia de hoje, mas é algo que tem que mexer dentro de você e da tua casa e da tua família. Entender peça é enxortar, é tirar tudo que precisa na minha vida e na tua vida. Eu estava meditando num texto que está lá em Gênesis, no capítulo 15. No verso 1, declara que Deus ele estava animando a Abraão. Ele estava dizendo a ele, estava alegrando o coração de Abraão. E estava dizendo para ele, olha, eu lhe prometo um filho. Ele estava preocupado, porque ele dizia, o que haverá de dar, Senhor, se eu ainda continuo sem filho? Ele estava dizendo e conversando com o Senhor, dizendo, o herdeiro da casa é Damasceno Eliezer. Mas diz que então o Senhor conduziu fora e disse para ele, olha, Abraão, conta as estrelas, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse para ele, olha, eu tenho uma aliança, eu firmo com você. E ele estava dizendo, assim será a tua posteridade. Porque o Senhor estava alegrando o coração dele, porque o coração dele estava preocupado. E ele disse, olha, conta as estrelas, porque você vai possuir. E aí lá no verso 8 de Gênesis, no capítulo 15, Abraão faz uma pergunta para ele, diz, Senhor Deus, como saberei que eu vou possuir? Aí ele disse para ele, responde a ele, diga, olha, toma uma novilha, toma uma cabra, toma um cordeiro. Ele estava dando a ele as ofertas, as primícias, dizendo a ele o que ele tinha que levar diante do Pai. Toda vez que o Senhor pede algo a nós, principalmente neste tempo de peça, que eu tenho certeza que você preparou a tua melhor oferta para trazer ao Senhor. Ele estava dizendo para ele, olha, traz tudo organizado. Ele disse para ele, traz também, cada qual tenha 3 anos. Ele falou para ele, traz uma rola, um pombinho. E disse que Abraão toma todos esses animais e partiu-lhe pelo meio e pôs em ordem. O Senhor nesses dias está falando em nós, põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa. Peça é isso, é colocar em ordem, é decidir, é decisão. E ele estava dizendo, põe tudo em ordem. E ele, Abraão, foi, colocou todas as ofertas, pôs a novilha, a cabra, o cordeiro. O Senhor não pediu a ele que cada um tivesse 4, 5 anos. Não era uma oferta de qualquer maneira, porque o que ele iria possuir era algo grande. E o Senhor pediu a ele ofertas determinadas. Por quê? Porque na grande maioria das vezes nós fazemos coisas aleatoriamente, sem propósito, sem ouvir o Senhor, e entregamos conforme não o que está no nosso coração, mas conforme a necessidade. E diz que Abraão tomou tudo, ordenou,
colocou tudo de frente uma à outra, e ele disse que ele não partiu as aves. Eu disse que peça é momento de nós enxortar, mandar embora. E diz lá no capítulo 11, diz que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Mas Abraão, diz o texto, que as enxotava. A palavra enxotar está ligada a expulsar. Peça é um recomeço. É começar de uma nova forma. É fazer o que preciso for. Porque Ele habita Deus habita em temor, Deus habita em amor. Enxortar e expulsar e mandar embora o que precisamos. Eu vim nesta manhã trazer esta palavra ao teu coração, você que está nos ouvindo e assistindo. Por um minuto, feche os teus olhos aí onde você está. Faça uma reflexão, porque ainda dá tempo. O bom é sabermos que ainda dá tempo. E Ele vai habitar aonde há temor, aonde há amor, aonde há perdão. É dizer: Senhor, eu vou fazer caminho de volta, Senhor. Eu não vou mais viver a minha vida do jeito que eu acho que tem que ser, Senhor. O Senhor declarou a homens, Pai, nas Escrituras, dando palavras de ordem. E todos eles, Pai, indo um caminho, a grande maioria deles obedecendo aquilo que o Senhor determinava. Talvez você e a sua casa tenha buscado uma palavra do Senhor para estes dias. Talvez você tenha orado e jejuado e clamado ao Senhor por uma palavra. Não basta você ter uma palavra, você tem que adequar a esta palavra. Essa palavra tem que ser uma na tua casa, na tua vida. Necessário é ter uma postura e obedecer, porque o Senhor conta os dias que eu e você obedecemos a Ele. A partir de aí, a partir deste momento. E Ele contou com um homem grandioso chamado Josué, dando a ele uma palavra de obediência, dando a ele uma palavra de ordem. Assim como Ele disse a Abraão, assim como Ele animou Abraão no momento que ele estava desfalecido, fazendo uma promessa que ele teria um filho. E em Josué, no capítulo 5, no verso 6, diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar. Ele jurou àquele povo de não ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. E esta terra que mana leite e mel, porém em lugar pôs a seus filhos a estes. E Josué circuncidou, porque estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Diz no verso 8 que Josué, com esta palavra de ordem, diz que ele tendo sido circuncidado toda a nação, diz que eles ficaram no lugar, no arraial, até que sararam. Ei, você que está aí, até que sararam. O tempo que for preciso, até que a tua casa, até que a tua vida, até que você esteja sarado e tenha a compreensão, não de ter apenas uma palavra, mas ela fazer parte da tua vida, ela fazer parte dos teus dias. E disse mais o Senhor a Josué: Josué, hoje, removi de vós o opróbrio do Egito, que pelo nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Diz que esse povo, primeiro eles foram marcados e circuncidados por Josué, diz o texto.
porque eles nasceram no deserto e eles não foram marcados. Hoje, essa circuncisão para nós é no nosso coração, é no nosso espírito. Então diz que primeiro, depois que você é marcado por Deus, não queira adiar processos nos teus dias, vença todos eles. Porque depois que você for marcado por Deus, você vai comemorar a Páscoa, você vai celebrar um salto. Não será um evento apenas, será um dia de decisão, um dia que irá marcar a tua casa e a tua família. Transição é uma mudança de território e de jurisdição. E diz que este povo foi chamado, foi marcado para celebrar a Páscoa. E diz assim no verso 10: estando, pois, os filhos de Israel todos acampados, diz que eles celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. O que foi a Páscoa para aquele povo? Foi a libertação deles do Egito. O que será a Páscoa para você hoje? O que é a Páscoa nesses dias para a tua casa, para a tua família? Eles estavam numa terra que dava limites, uma terra que determinava eles, uma terra que anulava o pensamento deles. O que está sendo a Páscoa para a tua casa hoje? Diz que então eles estavam fechando um ciclo de opressão. Eles estavam oprimidos e eles abriram um novo ciclo e saíram do Egito. Nesta manhã eu profetizo a tua vida, a tua casa, sair do Egito, sair de um lugar que te limita, um lugar que tem roubado os teus dias, para celebrar. Celebre o Rei, celebre. Oh, impressionante, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 pra te buscar, só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mas mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse é o seu amor. Ele vai te buscar onde for preciso. Você faz parte do rebanho dele. Sim, Senhor. Você faz parte do rebanho E Ele dele. traz a luz, traz luz para as sombras, escala as montanhas. Para você que está frio, você que está longe, Derruba muralhas, você que não tem força de voltar, volte a Ele, porque Ele vai te buscar, Ele vai. traz luz para as sombras. É com você que Ele está falando. As montanhas para me encontrar. Eu te abençoo nesta manhã. Derruba muralhas, Destrói as mentiras pra me pra me encontrar. E Ele traz a luz, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
mesmo assim se entregou. Ele se entregou por mim e por você. Impressionante, infinito, ousado amor De Deus. Diz que os filhos de Israel, acampados, eles celebraram. E diz lá em Josué, para finalizar no capítulo 5, no verso 11: depois que saíram deste ciclo, deste momento, para viver e vivenciar um novo ciclo, há uma recompensa. Como nós temos falado aqui aos domingos, diz que no verso 11, comeram do fruto da terra. No dia seguinte, a Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. Você que está aí nos ouvindo, diga: no mesmo dia. No verso 12 diz assim, que no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, diz que cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano eu te abençoo, você e a tua casa. Naquele ano diz que eles comeram das novidades da terra de Canaã. Eu profetizo que você e a sua casa e a sua família comerão das novidades da terra de Canaã. Fácil foi? Não. Eu aprendo neste texto Josué tendo que circuncidar, cortar, alterar, posturar. Eu vejo Josué obedecendo para celebrar. Eu vejo que esse povo foi marcado por Deus para degustar do fruto da terra. Eu vejo uma palavra dizendo: nunca mais você vai comer de um pão fermentado. Aqui nesta palavra para nós nesta manhã, Ele está revelando, o Pai está revelando que Ele estava alterando, Ele estava mudando o paladar de um povo de 40 anos vivendo sem sabor, sem vida, sem doçura. Sabe o que eu quero dizer a você? Obedece que Ele vem. Obedece, cumpra a descida que Ele vem. Porque diz que Deus, lá no verso 13, aparece a Josué. Diz que estando Josué ao pé de Jericó, diz que ele levantou os olhos e olhou. E eis que achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué, a ele lhe disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e diz que adorou e disse-lhes: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, Josué, porque o lugar em que estás é santo. E diz que Josué fez assim porque ele obedeceu. Então quando você e eu obedecemos, Yeshua vem. Seja bem-vindo. Isso é peça, isso é Páscoa. Seja bem-vindo. Obedeça que Ele vem, Ele vem. Obedeça, obedeça. Há um vinho novo, há uma nova proposta para nós. Oh, impressionante, Obedeça. infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se
entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tudo está ligado à tua obediência. Tudo está ligado ao que você vai decidir neste tempo. Eu decido, Senhor, a te obedecer, fazer o que preciso for e te obedecer. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deus. Oh, impressionante, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Somos gratos a Ti, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Pai. Ele vive, Ele vive. Onde está a morte, a Tua vitória? Onde está a morte, o Teu aguilhão? A vida tomou a morte. A morte foi anulada pela vida, a vida de Deus entre nós. Somos livres da morte. Somos livres da morte eterna. Somos livres da ira de Deus. Obrigado, obrigado, Cordeiro de Deus. Somos gratos ao Senhor pelo seu infinito amor. O Senhor nos amou primeiro. Nós não precisamos fazer nada para que possamos ser amados por você. Nós apenas nos rendemos ao teu amor. O amor que nos constrangeu, o amor que nos alcançou, cordas de amor que nos entrelaçou e nos trouxe de volta para a origem, para estarmos diante do Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela redenção. Obrigado porque você enviou o seu Filho, o seu único Filho, o nosso Senhor, Yeshua, Jesus, o Cristo de Deus, dando a sua vida por nós, agora não mais apenas para cobrir o nosso pecado, mas para perdoar de uma vez por todas as dívidas, todos os pecados, e nos reconciliando com Deus novamente, nos fazendo sua família. Obrigado, Adonai. Agradeça ao Senhor, você que está nos assistindo, querido, pelo plano da redenção, pela justificação, pela santificação, pelo plano de adoção. Hoje somos parte da família de Deus por meio do Peça. Isso é Peça, é redenção, é Deus reconciliando o mundo consigo mesmo por meio do Cordeiro Pascal, o Filho de Deus que tirou o pecado do mundo.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Somos gratos a Ti, Senhor. Não há outro maior do que o Senhor. Louve ao Pai, querido. Louve ao Pai. Agradeça ao Pai pelo plano da redenção. Peça já era pensada na eternidade. Diz que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, antes que tudo viesse a existir. Já tinha sido feito o plano eterno de Deus sobre a reconciliação de Deus com o mundo, com a humanidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você que está nos assistindo aí, queridos, você pode apontar a câmera do seu smartphone para esse QR Code que está na tua tela e vai permanecer durante toda a ministração. Você que recebeu nossos cartões eletrônicos com os links, você pode fazer a sua doação, a sua oferta especial hoje de peça. Traz os dízimos, as ofertas, seja livre. Esse dia tão especial de que nós estamos trazendo nossas primícias diante do Pai. Como a Cristiane nos antecedeu aqui, peça não é apenas um ritual, mas é algo que carrega uma vida, que nos traz para uma nova postura de trazer as nossas primícias diante do Pai. É uma lei, não podemos aparecer de mãos vazias em Pessá, em Shavuot, em tabernáculos. Nós queremos celebrar, Senhor, na Tua mesa, queremos estar contigo. Isso aqui é um treinamento para quando nós formos reinar com Ele no milênio, na terra, nós continuaremos, como diz o Evangelho de Lucas, continuaremos celebrando com Ele, com o Cordeiro de Deus, esse momento. Por isso honre ao Senhor com as suas ofertas, com a sua renda, com seus votos. Você que preparou as ofertas especiais para esse momento, você pode fazer as transferências agora, o depósito, o TED, está aí as informações na sua tela. Banco Itaú, agência e conta. Se sinta livre, querido, enquanto nós continuamos louvando ao Pai, bendizendo o seu santo nome, agradecendo. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Escala as montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Obrigado, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra mim. Oh, impressionante, Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pai, nós queremos abençoar nesse dia especial, nesse dia onde nós temos que levantar em memória, deixar isso vivo nas nossas mentes. Isso aqui não tipifica apenas uma festa judaica, um ritual judaico, mas é uma data, uma cerimônia onde você escolheu para nos reunirmos contigo, para entrarmos dentro da tua agenda, para estarmos dentro do seu plano, para entendermos o plano da redenção com o mundo, o plano de reconciliação. Obrigado porque você nos impartiu essa vida, nos fez parte, mesmo sendo gentios. Isso é para o mundo, isso é para a humanidade.
Eu quero abençoar todos os irmãos diante dessa mesa. Eu quero abençoar todos aqueles que praticam lealdade a esse sacerdócio por meio das suas ofertas, das suas doações, dos seus votos, da entrega daquilo que te pertence, da 10ª parte e a oferta especial das nossas primícias de Páscoa, Senhor, que inaugura uma nova temporada, que mostramos quem é o Senhor das nossas economias e como administramos aquilo que vem de você. Que as nossas economias estão rendidas ao teu senhorio, ao teu reino. Tudo é teu, tudo veio de ti, tudo volta para ti. Obrigado, Senhor. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, se sinta livre. Aquilo que o Espírito falar a você, com as suas ofertas, com a sua contribuição. E para mim é tão especial. É tão especial quando estava ali sentado ouvindo a Cristiane nos ministrar e nos anteceder, falando sobre a realidade de Yoshua, sobre Josué. Que para mim é tão especial essa realidade, porque após Moisés, o homem a quem Deus entregou uma lei, uns estatutos para que pudesse se firmar a aliança de sangue, veio o seu sucessor Josué. E para mim, Josué também aponta para a obra de Cristo. Os nomes praticamente parecidos. Moisés foi o homem da revelação, né? Moisés foi o homem que via Deus, que teve experiências extraordinárias com o Senhor. Mas olhamos para a vida de Josué. Ele não teve tantas revelações, mas as experiências com Deus foram pontuais, foram precisas. Na realidade de Moisés, foi um homem que conquistou 4 reinos, mas na realidade em Josué foram 31 reinos. Moisés foi um homem de revelação, que via Deus, mas Josué foi um homem de chegada. Para mim, nós estamos vivendo isso hoje, entendendo Deus, a agenda de Deus, para entender que somos a igreja de chegada, de conclusão. E quando vi a Cristiane falar sobre essa realidade do livro de Josué, capítulo 5, na celebração, para mim é muito importante, porque depois de 40 anos no deserto, diz que Deus os sustentou por meio da coluna de fogo, que se transformava em nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Deus enviava maná, os alimentando no deserto. Mas quando chega perto daquela jurisdição do Jordão, as escrituras é bem enfática. Deus fala por meio de Josué, dizendo que precisa fazer facas para circuncidar o povo. Nessa época era assim, era uma questão de circuncisão no órgão genital do homem, né, no pênis. Mas o apóstolo Paulo diz que essa realidade transicionou para o interior do nosso coração. E para mim é muito importante, porque nesse exato momento fazia 40 anos que eles comiam da mesma comida. Eles tinham que produzir aquela como fosse uma farinha, um coentro que caía do céu, preparavam aquela massa. E a palavra maná, ela não tem um significado de fato. Ela diz, não há sabor, não há um significado. E eles comeram durante todos aqueles anos do deserto. Essa geração, claro, que entrou com Josué, não foi a geração dos seus pais, que ficaram ali durante tanto tempo e foram mortos, mas eles comiam algo que não tinha significado, não tinha sabor. E para mim, quando eu falo de peça, a realidade de Pessá, está ligado a uma realidade de mudança de paladar. Guarde bem isso, porque eles transicionaram de um pão que não tinha sabor, não tinha gosto, os alimentava assim. Mas eu não sei se você lembra, no livro de Deuteronômio, depois você que está aí com seu caderno de notas, né? Deuteronômio capítulo 8,
fala muito sobre os 7 frutos da terra de Canaã. A Escritura nos lembra, Deuteronômio capítulo 8, versículo 7 e 8, fala sobre todos os elementos, né? Que talvez a gente vai achar a maioria ou a grande maioria deles nessa mesa hoje. Quando você olha para Deuteronômio, você vai ver assim, ó, não sei se você consegue ler aí com a gente: trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeite, tâmara. Então eram 7 frutos que existiam na terra de Canaã. Então, quando diz assim que eles comemoram, celebram a Páscoa, que era lembrando que Deus os retirou do Egito com mão forte, por meio daquelas 10 pragas. Deus os tirou do Egito por meio de uma aceitação de um homem, de uma missão. Para mim, peça é ativação de nós voltarmos à origem, de você ter uma consciência livre, entender que você tem uma missão para desenvolver na terra. E qual é a missão? Reconciliar o mundo com Deus. Moisés foi levantado para restabelecer a identidade de um povo, do seu povo, que havia entrado no Egito como comerciantes, como pastores de gado, e durante 430 anos perderam essa identidade e se tornaram escravos. Mas Deus não havia se esquecido deles, porque se você ler Gênesis 15, quando Abraão está numa grande crise, né? A crise dele era: como que eu vou viver essa promessa de Deus? Eu não tenho capacidade de viver essa promessa. E Deus fala para Abraão por meio das estrelas, tira ele de dentro de uma tenda no deserto, diz: olha para as estrelas, vê se você pode contar. Isso não está ligado a ficar contando as estrelas, é porque Deus falava por meio das estrelas no início. Porque quando ele olhava para os céus, existiam as letras, cada letra no alfabeto hebraico, se podemos falar assim, há uma numeração e há um resultado de uma soma quando você junta as letras e as palavras. Então Deus estava dizendo para ele: olha para as estrelas, você consegue ver o seu destino escrito nas estrelas no céu? Você pode contar? E diz: é demais para mim. Porque Deus estava chamando Abraão para um processo. Mas naquele processo, quando Abraão entende e leva o que Deus pediu a ele, no peça é um lugar que Deus é um lugar, é uma postura que Deus vai exigir algo de nós diferente de outros momentos. Por quê? Porque o Pessá é a mãe das festas, é a primogênita das festas, é onde você entra na realidade de Deus, na agenda de Deus. Nos diz isso, nós cantamos muito isso na casa. Salmos 90:12 ensina-nos a contar os dias para que alcancemos corações sábios. A sabedoria vem pelo temor que você se rende à agenda de Deus que se inicia no peça. Quantas pessoas não conseguem entrar no ciclo, na agenda de Deus em peça? Perde o time de Deus, perde a revelação de Deus. Falam-se tanto de Kairos, de Cronos, mas agora no peça é como uma janela que se abre de Deus em um momento que Ele vai marcar a humanidade. E tudo isso está ligado à libertação. Libertação da física, libertação psicossomática, libertação emocional, libertação de atos religiosos. Quantas pessoas viveram experiências extraordinárias com Deus, mas pararam nela, pararam nessas experiências há anos atrás e vivem de uma experiência velha. O vinho já envelheceu, já se tornou vinagre e não consegue ter um novo paladar. Por isso que eu estou dizendo sobre essa realidade. Quando você olha, por exemplo, no Éden, o homem estava dentro de uma realidade de novidade, dentro de uma realidade de Deus. A realidade de Deus não era o sacerdócio de Adão sacrificar animais porque não havia pecado, só havia uma realidade, era o próprio Deus. Havia prazer, descanso, deleite, é o que significa o Éden, a presença do Pai. Mas quando ele decide ouvir a serpente consegue, parece que encontrar uma fissura. Mas parece que Deus não sabia o que ia acontecer. Claro que sabia, porque diz que o Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus ele foi sacrificado, imolado antes que tudo houvesse, antes que tudo existisse.
Então vemos que na queda do homem, na ruptura da vida de Deus, ele ouvir Satanás por meio da serpente, então Deus, por meio de Yeshua, tem que sacrificar o cordeiro e trazer o cordeiro com o cordeiro em pele. Não era o sangue do cordeiro, era a pele do cordeiro. E a pele do cordeiro cobriu o homem. Ali se iniciou o que? Um Pessá. Mas o homem foi tirado da presença do Pai como o primeiro Adão, um homem almático, o primeiro Adão, alma vivificante, não conseguia conciliar seus desejos, seus impulsos. Então talvez o Pessá, para quem está nos assistindo hoje, pode ser o quê? Eu quero estar de volta à origem, não no primeiro Adão, mas no último Adão. Quero o Cordeiro Pascal que encarnou, veio como homem, porque a serpente tentou o homem e pecou como o homem. E o plano de redenção não podia ser Jesus encarnando como um anjo, como alguém espiritual, tinha que ser em carne. Então vemos que ele é tirado de uma realidade, ele caiu e vai para uma realidade de dor, de sofrimento, de cardos, abrolhos. Abel entende esse princípio e quando leva a oferta a Deus, levou o quê? A primogenitura dos animais, do que ele apacentava, e diz que Deus recebe aquilo, recebe o coração de Abel que entendeu e recebe a oferta de sangue, derramamento de sangue. Caim fica invejoso do seu irmão e diz assim: eu vou levar na próxima oportunidade mais sangue do que o meu irmão, eu vou levar o próprio sangue dele. E diz que então Caim matou Abel, mas a terra não recebeu aquela oferta. Então o homem teve que morar longe, destituído de um destino, de um propósito e da sua identidade. Caim se torna o apóstolo das cidades. A primeira cidade que ele constrói carrega em si esse espírito de disputa, de sangue, de violência. Então Deus vem desde o princípio tentando costurar o que? Reconciliar, levantando Enos, que invocou o nome, levantou Enoque, levantou Noé, levantou Abraão. Abraão entende esse princípio, traz as ofertas que Deus pede a ele, Deus faz um pacto com ele. Por meio de Abraão, Deus diz a ele assim: olha para o céu, contra as estrelas, olha para o mar, tanto grão de areia, você vai ser pai de uma grande multidão. Sabe aonde está isso? No Novo Testamento, no Novo Pacto? Quando Yeshua diz assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Eu vou para um lugar, mas eu não vou para um lugar construir diversas casas, porque no meu Pai há um lugar de muitas moradas. Quando Deus, por meio de Yeshua, fala com Abrão sobre a areia da praia e as estrelas dos céus, estava falando de mim e de você. Como assim? Estávamos dizendo: haverá um dia que a família de Deus se tornará tão grande que todos estarão dentro de Deus, assim como as estrelas estão sustentadas no céu. E como a areia está na praia, haverá tanta morada dentro de Deus, porque Ele é pátria, Ele é a origem, Ele é a fonte. A fonte do que? De reconciliação, de perdão, de santificação, de adoção. Para mim, quando olhamos para o peça a peça, é isso. Então, passa-se por Abraão. Uau! Chegamos em Moisés. Vamos para um slide que preparamos para você sobre Moed, o sentido original da palavra festa. Você com calma, você pode anotar na sua casa, depois você leia, para nós andarmos aqui em Levíticos capítulo 23, fala sobre as festas. E se você que tem uma tradução interlinear ou um Strong, se você clicar em cima da palavra festas, vai aparecer esse significado para você em hebraico. Moed, está vendo aí? Que significa lugar determinado.
tempo determinado, uma reunião. Está vendo? Um período sagrado, uma festa estabelecida, um encontro, uma tenda do encontro. Aí você pode dizer, mas o que você quer dizer com isso? Olha para mim agora. Para mim isso tem tudo a ver, porque nós temos que aprender do início. Que início? Olha só. A festa para nós, se falamos assim, vamos fazer uma festa. Rapaz, você já pensa, vou fazer isso, vou comprar aquilo, e a gente tem que fazer a festa e vai chamar os melhores amigos, e vamos estar bem vestidos, vamos comprar comida, bebida, e vamos dançar, e vamos se alegrar. Mas esse sentido ocidental de festa é eu fazer uma festa. E isso está ligado a uma pessoa, a mim. E isso parece que vai me marcar emocionalmente, vai me marcar, eu tenho que estar feliz. Mas a palavra festa, no sentido original da festa do Senhor, essa palavra moed significa um encontro com Deus, um tempo determinado para um encontro. Por isso que peça é você entender que não está ligado a mim e a você, está ligado a um encontro marcado com Deus. Por quê? Porque é onde Deus vai estabelecer princípios, vai te dar destino, vai te dar identidade, vai te dar autoridade, responsabilidade, vai te dar uma missão. Isso é peça. O povo estava há 430 anos, gente, debaixo de uma escravidão. Então Deus encontrou um homem chamado tirado das águas, Moisés. Você sabe já de toda a história. E eu queria ler um pouquinho dessa história, depois que ele completa 80 anos de idade. 40 anos era para ele estar pronto, mas ele ainda era um homem almático, era um homem que foi trabalhado para ser um faraó, sabia sobre todas as leis de guerra, um homem culto, foi instruído em muitas línguas. Mas quando ele viu um egípcio maltratar um hebreu, ele foi separar aquela discussão e acabou matando o egípcio, o soldado, e pensou que escondeu debaixo da areia. Lembra dessa história? E ali ele teve que fugir, porque no outro dia tinha 2 hebreus discutindo. Ele foi entrar na história e um dos hebreus disse: quem é você? Você é juiz? Você é príncipe? Você acha que ninguém sabe o que você fez? E diz que foi descoberto em peça. Por isso que peça é um momento de libertação. É um momento que Deus também usa a mesa para trazer à tona o que está escondido. Por quê? Porque você precisa ser livre do medo, livre da morte, livre da acusação. Por isso que peça é uma iniciação de libertação em diversas áreas. Então, para Moisés, ele teve que fugir para Midian, lá para aquelas regiões do seu futuro sogro chamado Jetro. E quando ele estava completando 80 anos, depois de mais 40 anos, Deus aparece para ele em uma sarça que não se consumia. Por isso que eu digo que Deus não tem pressa. Deus tem propósito. Deus tem um tempo determinado para marcar um encontro com você. E para mim, este é o encontro. Este é o primeiro encontro do ano, de verdade. É Pessah. Por isso eu disse a algumas pessoas: se vista, não fica deitado na cama, tome um banho, se prepare, porque é um encontro com Ele. É você tendo temor a Ele, entendendo o que é Pessah de fato. Isso é Moed, é a origem do nome festas. Então, diz que Moisés com 80 anos ouve Deus, que ele tem que regressar, confrontar Faraó, e que Deus vai se revelar por meio de Arão e de Moisés. E quando você olha, eu estou fazendo um pano de fundo para você se contextualizar. Vem as pragas, e cada praga, se você estudar com calma, é Deus trazendo um juízo sobre todas as hostes da maldade, todos os deuses egípcios. Não era apenas praga para julgar Faraó, eram as pragas que estavam julgando todas as hostes da maldade egípcias. Então você sabe que na última praga, o anjo da morte vem e Deus deu uma ordem a Moisés: fala para o meu povo preparar um cordeiro, imolar um cordeiro. Você sabe, durante aqueles dias, 14 dias,
Vocês vão pegar o cordeiro, cada pai ou cada sacerdote vai pintar os ombreiras das portas e das janelas. Vocês vão assar o cordeiro. Por que cordeiro? O cordeiro dentro do Egito era uma tipificação de um deus. É como a vaca lá na Índia. Você não pode fazer nada com ela. Churrasco, tu vai preso, tu é morto. Deus disse para o seu povo: mate a idolatria dos egípcios e coma ela. Toda idolatria tem que cair por terra e impeça. O que é idolatria? É o que você se torna igual e que rouba a sua visão, rouba a sua audição e rouba a sua fala. Salmos diz isso. Você vai se tornar aquilo que você adora. E se o que você adora não tem palavra, não tem visão, não tem audição, porque não existe para Deus. Como não existe para Deus? Deus é, antes de todas as coisas vir a existir. Por isso que Deus não existe. Deus é. Antes de todas as coisas virem a existir, Deus é. Por isso que para Deus tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, porque não existe. Não existe inimigos diante de Deus. Por isso que Deus é soberano. A batalha espiritual não é inimigos contra Deus. Deus é soberano, Deus não tem inimigos, querido. Todos se rendem diante dele. Por isso o que pensa é você entender quem é sua origem, quem é sua fonte, quem é seu pai. Então Deus deu uma ordem ao seu povo: mate aquilo que os egípcios adorem. Bem mais, vocês vão preparar pães ou bolos, mas não coloque fermento, porque não vai dar tempo para crescer. O pão sem fermento é porque não havia nada que eles comiam no Egito que não fosse com fermento. Tudo que eles comiam no Egito era com fermento. Tinha processo. O que Deus estava dizendo? As coisas serão rápidas. Eu acredito que o peça é um tempo de remir o tempo. É um tempo de você não lutar mais com as suas próprias forças em algumas coisas. Não tentar forçar as coisas a acontecer, mas se render ao plano por meio do peça. Por quê? O peça é uma porta, é uma janela, é uma abertura que ele abre, uma oportunidade de Deus para mim e para você, para nós entrarmos na realidade de Deus. Vamos ler Êxodo 12. Êxodo 12, do versículo 1 ao 14, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Deixa eu abrir o meu aqui melhor. Nós vamos acompanhar juntos. Vou ler novamente o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: a este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Verso 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4: mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho, mas o próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Verso 7: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Preste atenção: com lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Por quê? É o Pessá de Yahweh, é a Páscoa
de Adonai, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vemos então que isso não está ligado a uma festa judaica. Vemos então que isso não está ligado à religião dos hebreus apenas, mas é uma festa do Senhor. É uma festa do Pai. O que nós lemos aqui é Deus falando para Moisés sobre essa estrutura. Como vai ser o plano? Como vai ser? Moisés, você não pode errar. Você tem que entender as minhas diretivas. Moisés, você não pode errar. Eu quero abençoar você. Você não pode errar. Gênesis 12, Êxodo capítulo 12, está falando sobre uma realidade. Qual a realidade? Como eu vou agir? É Deus dando o roteiro. Lembra de Salmo 139? Diz que Deus deu um roteiro antes que nós fôssemos formados, antes que nós fôssemos feitos. Deus havia feito um roteiro dizendo assim: vocês não podem errar, não pode haver improviso. O peça não é improviso. O peça é você se rendendo ao plano, tomando o roteiro e entendendo que agora é da forma de Deus. Deus estava julgando os deuses do Egito. Deus estava arrancando o seu povo de uma terra que roubou a esterilidade, roubou a virilidade do povo, roubou a identidade do povo. O que pode ser isso para você? O que tem roubado sua identidade? O que pode ser a palavra Mitzraim para você? Para os hebreus, eles perceberam que os hebreus estavam crescendo em família. Então disseram assim: vamos dar mais trabalho a eles. Eles vão ficar tão cansados que não vão conseguir gerar mais filhos. Será que esse sistema desses dias tem dado mais trabalho? Tem pesado mais, roubado o seu tempo? Fazendo com que você não entenda sobre o que é remir o tempo? Porque dentro talvez desse tempo há um parasita criado por esse sistema jezabélico, diabólico, que consegue roubar o seu tempo por meio daquilo que você entrega à sua vida. E por isso você não consegue gerar vidas para Deus. Você nunca tem tempo mais para nada. O trabalho te esgota e o que sobra para Deus é o cansaço. Será que nesse peça o Pai não está usando essa porta para despertar você, dizendo: pelo que você está dando a sua vida? Pelo que estamos dando a nossa vida? Então Deus olhou para alguém, olhou para a casa de Joquebede e deu um filho a eles. Eles já tinham Miriam e Arão. Então veio Moisés, ela não podia mais esconder, colocou dentro de um cesto. Você sabe da história, ele lançou no rio Nilo e chegou nos braços da filha de Faraó. Ele foi tirado das águas, e foi por meio das águas que ele tirou o seu povo. Vemos algo profético.
O que Deus tem trabalhado em você nesses dias? Talvez é a identidade da sua missão. Da onde Deus sacou Moisés, estava relacionado como ele ia completar a obra sobre o povo. Em Êxodo 12, diz então que eles tinham que estar prontos, porque a última praga que viria era sobre a primogenitura dos egípcios. E diz que aonde não houvesse a marca, haveria morte. Quando eu olho para esse texto, podemos olhar, tem um texto em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Estou indo com calma para você anotar aí. Colossenses capítulo 2, verso 8. Diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha o próximo verso. E a vós outros, está falando de mim e de você, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todos, e tendo cancelado, preste atenção, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que ele fez? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Verso 15. E despojando o quê? Os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles. Aonde? Na cruz. Por que, Kleber, que você leu esse texto de Paulo falando à igreja de Colossos, aos Colossenses? Porque está falando aqui que a cruz, a morte, sabe aquele silêncio do sábado? Quarta-feira à noite foi o jantar de Pessa. Nós já estamos em primícias. Mas aqui no Ocidente, sexta-feira passamos a sexta-feira da paixão, onde ele foi crucificado. Mas sabe, no sábado, no Shabat de Pessa, há um silêncio. E parece que, sabe o silêncio? Imagine a cabeça das pessoas que estavam na realidade de Cristo. Preste atenção agora, estou indo lá para Cristo. Daqui a pouco eu vou juntar todos os textos. Eles andavam com ele, com Jesus, com Cristo, o Filho de Deus. Aquele que se dizia Filho de Deus é morto, crucificado, a pior morte, morte de cruz, morte no madeiro, maldito por meio da sua morte, um instrumento de tortura romana, a cruz. E no sábado há um silêncio e há uma confusão, porque parece que tudo acabou, parece que não está acontecendo nada. Mas então vem Paulo, depois de muitos anos, e escreve esse texto. Sabe quando vocês pensavam que não estava acontecendo nada? Diz que ele desceu
às mais profundezas e foi pregar o evangelho de liberdade, foi pregar peça aos antediluvianos, todos aqueles que estavam aprisionados. E diz que ele disse à serpente se assustou quando viu Cristo lá. Por quê? Porque só podiam estar pessoas lá embaixo que tinham pecado. E Yeshua, ele não pecou, mas ele entrou dentro do pecado. Ele usou a morte sobre uma sentença de Gênesis capítulo 3. Quando na queda Deus veio sentenciando a serpente, a mulher, a terra, ele disse: um dia nascerá alguém do ventre da mulher que pisará a sua cabeça. Como você conseguiu fazer com que aquilo que nós criamos pecasse em humanidade, um dia nós vamos te surpreender. Era um plano de Deus meio que estava escondido. Satanás, na narrativa da história, sempre tentou achar Moisés, mas Moisés era uma sombra. Tentou achar Josué, mas Josué era uma sombra. Tentou achar Noé, mas Noé era uma sombra. Tentou achar Abraão, mas Abraão era uma sombra. Acho que então é Davi. Davi era uma sombra, mas a sombra do quê? De uma realidade que ainda viria. Satanás sempre tentou achar e não conseguia, por quê? Porque ainda não era a hora. Sabe aqueles momentos que você acha que Deus não está fazendo nada? Tem pessoas que vão passar por esse momento do peça e daqui a alguns dias vão falar: mas parece que não está acontecendo nada. Não se dê a esse pensamento. É aí que se trava a batalha. Não deixe esse pensamento entrar em você. Continue firme no que você entrou nesse momento, no propósito que você estabeleceu nesse momento. Porque era como o sábado. Aquele sábado foi um dos piores sábados da humanidade, porque havia um silêncio, porque não havia, parece, nada aparente acontecendo, mas algo espiritual estava acontecendo. Paulo relatou isso, onde ninguém viu. A gente olha para aquele momento da crucificação por meio de filmes, por meio de desenhos, parece que nada aconteceu, porque parece que Paulo está escrevendo outra coisa. Paulo não estava escrevendo outra coisa. Paulo teve acesso ao que de fato aconteceu. O Pessa abre uma janela para aqueles que de fato se rendem a essa agenda, a você ver coisas que você não tinha acesso naturalmente para ver. Eu abençoo os teus olhos para que você veja. Que o Senhor faça as escamas dos seus olhos caírem. Impeça na Páscoa seja uma libertação, que você volte a ver. O que você nunca viu, que você veja. Que você veja. Não ande por aquilo que você vê naturalmente, mas que os olhos da fé, os olhos do seu espírito se abram. Que caia as escamas dos seus olhos, e que você possa ver, e que você possa ter claridade das coisas, que as coisas possam se distinguir para você, e que você então, a partir do peça, possa ter uma visão de alguém espiritual e não mais natural, porque o homem natural não aceita as coisas do espírito. O peça não transiciona você apenas de um território, de um lugar para outro. O peça nos transicionou do primeiro homem caído, alma vivente, que andava pela alma, que andava pela aparência, para a realidade do último Adão, que agora não é mais alma, é um espírito vivificante. O peça te transiciona de uma realidade caída para uma realidade espiritual de vida, a vida do próprio Deus agindo em você, fazendo você ver não apenas o que está aparente, fazendo você enxergar o que está por detrás das coisas. Eu te abençoo na autoridade do nome do Cordeiro Pascal e Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. Se você pode, põe a mão nos teus olhos, e que todas as escamas dos nossos olhos possam cair, e que você veja que Deus está trabalhando, que você possa continuar firme em emunar,
E que essa mesa, participar dela, possa te dar força para continuar para os próximos 12 meses. Que você não tenha atitudes almáticas, precipitadas ou impulsivas, apenas por aquilo que você vê ou por aquilo que você toca, mas que você possa ter uma certeza que mesmo aquilo que você não vê, a fé que vem de Deus, que trabalha no seu interior, possa fazer você ficar firme em que algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo acontecia naquele sábado. Algo estava acontecendo. Alguns homens já estavam voltando para suas vidas, estavam voltando para suas cidades, estavam deixando o propósito, a missão, e voltando para suas vidas que o próprio Cristo havia libertado eles. Você não pode voltar para aquilo que Deus já te libertou. Você não pode voltar a práticas velhas. Você não pode sentir esses desejos que Ele já te libertou. Ah, meu irmão, tantas coisas para falar em peça. O tempo é tão curto. Então diz que na meia-noite eles estavam prontos, aptos. Diz que a morte entrou, o anjo da morte. E aonde diz que ele via e sentia a circuncisão. O que é a circuncisão? A separação da onde você não pode mais voltar. Diz que a porta que pingava sangue estava dizendo: esses são meus. Mas onde não havia a circuncisão, o corte da perda, de deixar, da libertação, diz que houve morte dos primogênitos. E para mim, quando eu quero juntar esses textos, sabe o que me lembro agora? Eu lembro do Evangelho de Lucas capítulo 2. Você anota, não vou jogar na tela. Me lembra a primeira Páscoa do Filho de Deus, a primeira Páscoa no Bar Mitzvah. Depois você lê com calma. É Lucas capítulo 2. Diz que eles subiam todos os anos para as festas em Jerusalém. Então diz que os pais de Jesus e sua família, do seu vilarejo, seus amigos, subiram para celebrar o Bar Mitzvah. Ele tinha 12 anos de idade. Celebraram a Páscoa, estão voltando depois de 3 dias. Percebem que não tem Jesus. Jesus não está no meio, não está no meio da galera voltando para casa. E encontram Jesus lá em Jerusalém depois de 3 dias, gente. E quando a mãe encontra Jesus, diz que o menino está dentro de um templo, de um santuário, rodeado de doutores da lei, respondendo perguntas complexas sobre a Torá, sobre profecias. E diz que a mãe, Maria e José olharam aquilo, bravos, mas daqui a pouco não entendendo. Meu Deus, o que esse menino está aprontando? E no final a mãe fala: menino, por que você preocupou? O que você fez? A gente está preocupado, tentando encontrar você. E ele responde para a mãe algo que, a partir daquela resposta, não foi uma resposta do Jesus, não foi uma resposta do menino que ela viu crescendo. Não era uma resposta comum, não foi uma resposta comum. Ali Deus falou por meio de Cristo, o Cristo que estava dentro de Jesus. Peça é você descobrir o que você carrega no seu interior. Não é você viver a partir ou por meio de evidências, de heranças emocionais, de família, de pai, de mãe. É você entender o Cristo que você carrega no seu interior. Ele responde: mas você não sabia, mãe, que eu tinha que estar aqui tomando conta dos negócios do meu pai? Maria se assustou com a resposta, porque quando nós ouvimos a voz do Espírito, não é uma voz comum. A voz do Espírito não fala sobre coisas carnais e baixas. Sabe aquelas coisas que eu toco, que eu vejo? Ele não fala sobre isso. Deus, quando fala por meio do seu Espírito, fala sobre coisas eternas, e não sobre qual questão que você tem que assinalar ou não. Ele não fala sobre que você tem que virar à esquerda ou à direita. O Espírito de Deus só serve para uma coisa no meu e no seu interior: para cumprir o propósito eterno
de Deus. E ponto. Ele fala para sua mãe: você não sabia? E diz que a mãe guardava no coração. Então, com 12 anos de idade, no seu bar mitzvah, ele descobriu quem ele era. Sim. Mas você vê uma outra data, passa-se 18 anos. Em Lucas capítulo 4, ele reencontra o seu primo irmão João Batista. Seu primo irmão no Jordão. Ele é cheio do Espírito. O pai fala com ele, há um novo Gênesis. Por quê? Porque ele foi batizado sem ter pecado. O batismo de João era para arrependimento de pecados, para quem havia pecado. Mas como que um justo, como que Deus podia ser batizado? Ali era a pegadinha de Gênesis 3. Que pegadinha? Deus estava colocando Jesus dentro de uma realidade, condenando o pecado. Porque um justo sem pecar, na hora que ele é batizado, ele está condenando o pecado sobre os homens. Por isso que o pai diz: chegou peça para a humanidade. Você, como meu filho justo, sabendo quem é, você está condenando o pecado, a lei que dominava os homens. Você é o meu cordeiro pascal, que está arrancando o pecado do mundo. Ele é o cordeiro pascal que tirou o pecado do mundo. Você não é preso pelo pecado. Você não pode ser mais escravo do pecado. Por quê? Porque a realidade que vivemos hoje, somos livres daquilo que domina o mundo pensante, o mundo vigente. Então diz que ele é levado para o deserto. E ali, sabe o que acontece? Acontece o que nós lemos de Paulo. Acontece que aconteceu um êxodo lá no Egito. E Yeshua, em 40 dias jejuando, ele sentenciou e venceu todas as hostes da maldade de Satanás. Ele não venceu apenas Satanás, ele venceu as hostes da maldade. E Satanás, ele foi exposto. Por quê? Porque ele diz: se você é filho de Deus, me prova. E Yeshua, acho que olhou para ele, deu uma olhada no seu belo relógio e disse: você está atrasado fazem 18 anos. Por quê? Porque eu descobri quem eu sou e para quem eu vim e para onde estou indo há mais de 18 anos atrás. Eu abençoo você, que esse peça não deixa mais você atrasado para o propósito eterno de Deus, mas que esse seja a oportunidade que Deus nos dê para entrarmos dentro da sua agenda para cumprir os seus planos. Que Deus dê velocidade ao seu espírito, que tudo aquilo que trazia lentidão, escuridão, insegurança, te distraía para o propósito, desapareça dos seus dias. E que por esse alimento novo da mesa, o cordeiro pascal, o vinho que tipifica o sangue que nos remiu, que nos comprou, possa trazer lucidez espiritual para a sua consciência sacerdotal. Eu abençoo você e a sua casa na autoridade que é no nome de Cristo Jesus. Seja livre, livre emocionalmente. Coisas emocionais que roubam de quem você é. Identidade é uma natureza de quem a você pertence. Identidade está lá na sua identidade, filiação. Eu pertenço a tal, eu sou filho de tal. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Diga amém aí, crente. Para mim essa realidade, estude, depois anote os peças, as Páscoas que Yeshua subiu a Jerusalém. Houve um momento, eu acho que está em Marcos, se eu não me engano, vamos ler junto, porque já são meio-dia e eu não quero acabar agora e não vou acabar agora. Marcos capítulo 14, verso 12. Olha o que diz: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia sacrifício do cordeiro pascal, entendeu? Quando era? Disseram-lhe seus discípulos: onde queres que façamos ou que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro o homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dize ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta:
onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Olha para cá. Para mim esse texto é maravilhoso, sabe por quê? Em Páscoa, Jerusalém estava cheia como sempre. Não tinha hotéis. Eles não conheciam muita gente para estar dentro de uma casa como nós estamos agora. Cada família na sua casa para cear em família. Então os discípulos perguntam: Yeshua, aonde que você quer? Escute isso, gente. Havia um homem que tinha um lugar preparado para a festa. Eu não sei quanto tempo ele esperava, mas em algum momento eu acredito que ele recebeu uma palavra. Um dia, esteja preparado, sempre no encontro, no dia do encontro marcado, deixe sua casa pronta, porque o Messias pode bater na porta para vir ceiar com você. Será que estamos prontos? Será que é esse cenário que Deus preparou para a sua igreja, para que se cumpra o Cristo que estava fora, entrar para dentro daquilo que é seu? Batendo na porta dizendo: abra, eu quero entrar. Eu quero gerar reconciliação com a sua família, com o meu propósito. Não é reconciliação apenas entre uns com os outros, porque às vezes eu vejo famílias lindas. Isso é ótimo, mas elas são lindas apenas para estarem juntas em datas comemorativas. Mas a família como um não cumpre um propósito, porque não sabe o propósito. Parece que lembram que Jesus é apenas algo para unir a família. Ótimo, é bom ter bom relacionamento, é ótimo ter paz, é ótimo. Mas qual que é o próximo passo? Porque se formos entrar aqui, vamos nos confundir. Por quê? Porque outrora ele diz: eu não vim trazer paz. Eu não vim ser apenas algo que junta todo mundo em datas específicas para que vocês se alegram uns com os outros. Eu vim trazer um propósito que vai talvez gerar dissensão entre vocês. Talvez não vai ter paz sim quando vocês se ajuntarem, mas talvez vai ter discordância quando vocês decidirem entrar na minha agenda. Sabe, peça é um perigo. O perigo de você entrar na agenda de Deus e daqui uns dias começar a haver algumas divergências no sentido de cumprir um plano. Não obrigue pessoas que estão debaixo do mesmo teto a cumprir talvez um plano que só você entendeu. Se você entendeu, cumpra o plano, esteja na agenda. Você vai remir o tempo. Dê você uma resposta a Deus independente de outras pessoas. Fala: Rinene, eis-me aqui. Isso é peça. Ele disse: vocês vão entrar numa cidade e vão ver um homem carregando um cântaro de água. Irmãos, não era tão habitual homens carregar cântaro de água, mas eles não indagaram Cristo e obedeceram apenas a palavra. E quando chegaram na cidade, viram o homem, seguiram o homem. Há alguns estudiosos que dizem que essa casa era a casa de Marcos, não sei. Então diz que eles chegam na casa, chamam o dono da casa e diz assim: o mestre manda te perguntar aonde é o lugar. Vem ver. E diz que quando Yeshua chegou, tudo já estava pronto. Que a sua casa esteja pronta para ceiar com ele. Porque nessa mesma ceia foi aonde foi revelado os corações. A mesa onde revela o coração. Porque a mesa onde há uma impartição de vida. E Yeshua soltou: um entre nós vai me trair. Quem? Um que põe a mão comigo dentro do prato. Todos tiraram a mão do prato. Tem um versículo que diz assim: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu, lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo.
A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, preste atenção, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Está dizendo que isso aqui vai se repetir no milênio. É uma celebração perpétua. Você, como gentil, nós temos que sempre estar perto dessas festas. Por quê? Porque são marcas que Deus sempre inaugurou algo na terra. Páscoa, primícias, pães asmos. Vamos entrar, estamos dentro da contagem do Homer. Daqui praticamente 40 e poucos dias vamos chegar no Sinai para comemorar Shavuot, Pentecostes, onde iremos receber as leis. Onde dentro de uma realidade de Cristo, quando Ele ressurge dos mortos, escute, Ele fica 40 dias na terra falando sobre legislação do reino, aparece para as pessoas, reconcilia pessoas que estavam deixando o propósito. E quando Ele está subindo nas nuvens, Ele diz: ficai no cenáculo, naquele mesmo cenáculo, no mesmo lugar que nós comemoramos o Pessa. Volta para lá, tranca a porta, continue orando lá, até que do alto há um lugar determinado, há um lugar do encontro, aonde você reverencia, aonde há temor, aonde há uma marca dele. Tem pessoas que perderam esse lugar. Onde Deus te marcou? Onde foi que você teve uma experiência com Ele e você começou a deixar as coisas para viver a sua vida? Você não tem mais vida. A vida que agora temos é a vida do Filho de Deus. A fé que agora tenho não é mais a minha fé, é a fé do Filho de Deus em mim. Cristo em mim é a esperança da glória, a esperança que nós vamos nos encontrar um dia nos ares. Vamos ter o nosso corpo transformado como Ele é, e vamos reinar na terra, vamos ceiar com Ele, vamos governar cidades. Eu te abençoo para isso. Volte para Ele. Volte para Ele. Por quê? Porque quando Yeshua está falando sobre aliança, há um texto em Êxodo capítulo 24, versículo 3 ao 8. Vai aparecer para você na sua tela aí. Êxodo capítulo 24, versículo 3. Na época de Moisés, Moisés fez algo que Yeshua está restaurando. É o próximo slide, Êxodo capítulo 24, versículo 3. Eu vou lendo que diz assim: veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Êxodo 24, do versículo 3 a 8. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, preste atenção, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue, preste atenção, e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança, e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança. Lembra o que Yeshua disse? Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Ei, olha para cá. Yeshua está retomando o que foi quebrado, porque essa aliança, por meio do sangue e da palavra, da Torá, os mandamentos, preceitos, com o sangue, ela foi quebrada com o passar dos anos. E Yeshua está voltando, ele diz: eu não vim para anular a lei, eu não vim para quebrar a Torá, eu não vim para anular os profetas, eu vim para fazê-la cumprir, eu vim restaurar o que vocês esqueceram.
Para entrarmos na lei, para entrarmos na agenda dele, precisamos cumprir. Ele diz: se você ama a Deus, se você ama a Yeshua, você tem que guardar os mandamentos. Vamos para Jeremias capítulo 31, o que fala sobre a restauração da aliança. O profeta Jeremias apontou para o futuro. Capítulo 31, versículo 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão. Olha do que está dizendo: para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aonde, gente? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais, jamais me lembrarei. O que Yeshua está fazendo? Ele diz: eu estou restaurando a aliança que foi quebrada. Eu estou fazendo vocês nascerem dentro de uma realidade. Quando Cristo ressurge, depois que pisou na cabeça da serpente, depois que tirou homens de grilhões, abriu, diz que ele subiu e deu dons aos homens. E diz que quando parecia que nada estava acontecendo, diz que ele expôs todos os principados e potestades, as hostes, diante do cosmos. E diz que triunfou sobre eles na cruz, dizendo que há uma nova realidade. Vocês não vão dominar aqueles que foram circuncidados no coração e na mente, aqueles que guardam as minhas leis, aqueles que se apropriaram da ressurreição. Porque a ressurreição não foi apenas uma ressurreição qualquer. Para religiosos foi uma loucura. Por quê? Porque dentro de uma linha judaica, a alma ficaria dentro do corpo até 3 dias. Depois do 3º dia não pode ressuscitar mais. E diz que Yeshua ressuscitou, quebrando uma linha de pensamento da religiosidade. E quando ele ressuscita e começa agora a não ensinar mais milagre nos 40 dias, ele fala sobre propósito, sobre as leis do reino. E depois de 50 dias, no 50º dia, em Atos 2, no mesmo cenáculo, vem o Espírito Santo e há diversas línguas sendo faladas. Eu abençoo você, porque nós já nascemos dentro de uma realidade. Nós estamos dentro desse pacto restaurado. Nós já não carregamos a hipocrisia do fermento dos mentirosos, dos fariseus, que só sabem a lei, mas não praticam a lei. Diz: não, vocês não vão carregar esse fermento. Vocês não vão carregar essa mentira, essa dicotomia de vida, que sabe tantas coisas espirituais, mas não consegue construir uma vida de humanidade com a espiritualidade que sabem. Eu abençoo você. Não basta a gente saber coisas espirituais, porque é um tempo de criatividade. O Espírito Santo está sobre os homens, porque é um tempo de criatividade. É um tempo de construir coisas, não apenas saber sobre coisas. Você pode saber muitas coisas e ser alguém vazio, sem construir, sem ter criatividade. Você conhece pessoas sem criatividade? Eu conheço muitas delas, e choro, fico triste por elas, porque sabem tantas coisas espirituais, mas não tem criatividade de construir essas coisas que dizem que sabem. É sobre isso que Yeshua estava falando. Eu voltei para restaurar a aliança que foi quebrada pelo sangue e pela palavra. Ele era a própria palavra, querido. E Yeshua era a palavra. E Yeshua deu o seu sangue, a sua vida, e nos comprou. Eu não sei se você sabe, dentro de um sacerdócio, de um levirato, que João Batista veio anulando pelo batismo de remissão do Jordão. Os homens tinham que imolar um animal para cobrir o pecado. O livro de Hebreus diz que Cristo foi o último cordeiro que morreu.
E diz que uma vez por todas estamos livres do pecado e da acusação de Satanás. Você é livre, você é liberto. Diga amém, por favor. Isso tem que causar um impacto em você. Você não é escravo dessas coisas que te falam, que te dizem. Nós somos livres desse fermento. 1 Coríntios capítulo 7, capítulo 5, versículo 7 a 8. Estou terminando. Sabe, né? Quando o pastor diz que está terminando, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: rapaz, os meninos estão até andando rápido agora para eu terminar. Nós vamos cear ainda. Olha o que diz: lançai fora o fermento velho, para que sejais o que? Nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos o que? A festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos ver outro texto sobre a reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Está dizendo que nós celebramos isso aqui, sabe como? Sem hipocrisia, sem mentira. Eu sou livre. O que é sem mentira? Você não vai ficar tentando esconder o que Deus já sabe sobre você. Deus só pode atuar o poder do peça, o poder da redenção, da justificação, da santificação, quando você fala a verdade. Senhor, eu não consigo ser livre aqui, eu tenho pecado aqui, eu sou fraco aqui. Ele diz: então o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Não tenta ser forte, porque não é você que se liberta. Ele vai te dar uma consciência, mas o poder dele em você te libertará de toda mentira. Isso é a verdade que tira fora o fermento velho. Você é livre, diga amém. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Diga amém onde você está. Por meio de Cristo. Quando Ele te reconciliou por meio desse sacrifício da morte de Cristo, Ele diz: e nos deu também o ministério da reconciliação. Qual é o seu chamado? Qual a sua missão? Reconciliar o mundo com Deus, querido. Reconciliar famílias com propósito. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu quero cear com você. Eu quero que você prepare aí na sua casa. Eu vou descer aqui. Vem cá, Cristiane. Eu quero que você se prepare na sua casa e nós vamos participar da mesa. Mesa tão bonita, viu? Obrigado, Paula, toda a produção, Ana Cláudia. A quem diga, né, gente? Essa equipe aqui está sendo fera. Clésio, o menino ali, como chama o menino? Fernando, Ricardo, Bruno, Fagner, Sem Barba, o Valdir, o Ronaldo, Ronaldinho, Felipe. Quem mais? Valdir. Nós queríamos ter tempo para falar com você sobre essas 4 taças. Não temos tempo e também não é o nosso intuito. Mas aqui está representado dos 7 frutos, alguns frutos de Canaã. Aqui fala sobre um processo de libertação, santificação, redenção. E para mim isso aqui é muito importante, nós entendemos esse momento e esse processo. Diz que quando Yeshua estava com seus apóstolos na mesa, não era uma mesa assim, não era aquela mesa que a gente vê numa pintura de um grande pintor. Era uma mesa baixa, que você tinha que praticamente se assentar no chão.
E nessa mesa tinha sim o cordeiro assado, como estava lá no Egito. Um cordeiro sem tempero, sem mão humana, tipificando o cordeiro pascal. E Êxodo 12 nós lemos que nós temos que comer o cordeiro inteiro. Não pode sobrar nada. Nós acreditamos que comer do cordeiro inteiro é ter Yeshua tendo todos os espaços, tomando todos os lugares, não havendo espaço vazio na nossa vida. É Ele trabalhando por redenção. O que é redenção? Está ligado a territórios. Ele trabalhando com redenção. Tudo é dele: corpo, alma, espírito, mente, força. Como diz o primeiro mandamento: ama a Deus de todo o teu coração, de toda a alma, todo o seu entendimento, toda a sua força. Sabe o que está dizendo? É redenção. E para mim isso é muito importante, porque tem um texto muito legal. Não dá tempo para nós falarmos sobre Êxodo do capítulo 6, que é a primeira taça que se toma, que significa tirar-nos de um ponto para o outro. É Ele nos tirar, nos arrancar. A segunda taça fala sobre libertação. É liberdade das ligaduras. Isso a gente pode ler a profecia de Isaías 61. A terceira taça, ela fala sobre redenção. Essa taça não se toma hoje até que Ele venha. É o que Ele disse naquela ceia. Vocês não vão tomar do fruto dessa vida, dessa taça, dessa copa, mas nós vamos tomar da remissão de pecados, da nova aliança. Então eu quero abençoar você que já está com um pão sem fermento na sua casa, que significa o pão vivo que desceu do céu, aquilo que nos alimenta, que não tem contaminação humana, não tem fermento, não tem hipocrisia. E nós queremos, vou passar para a Cristiane para que ela abençoe o pão e o vinho, esses dois elementos. Senhor, nós te damos graças por este pão, por este vinho, que é a aliança, Senhor, que temos contigo, que ao comermos, ao bebermos, Senhor, este pão sem fermento, possa representar algo precioso dentro de nós, a tua vida. Cura, liberta, transforma, que endireita. E o vinho, Senhor, trazendo a nós o entendimento, trazendo a nós a memória, aquilo que nos dá esperança para este tempo. Nós consagramos esses elementos em teu nome, Yeshua. Que assim seja. Antes de comer, antes de beber, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está dizendo isso, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. A revolução começou, como diz N.T. Wright, no dia que Deus parecia ter morrido. Ele usou a morte, Ele usou da morte para nos trazer vida. Anunciar a morte do Senhor é o nosso peça todos os dias. Coma do cordeiro todos os dias. Morra a sua vida todos os dias. Você é livre. Você é liberto na autoridade do nome poderoso, do nome que está acima de todo nome. No nome, só nesse nome nós encontramos salvação. O nome de Yeshua, o nome de Jesus. Até que Ele venha, anuncie a morte até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim
coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe em juízo para si. O que ele está dizendo não é para que você não beba e não coma. Eu vejo as pessoas que entendem esse texto equivocadamente. Principalmente herdaram de uma religiosidade. Porque, não, eu não estou apto para comer. Ele não diz que você não pode comer, porque a mesa é impartição, é vida, é inclusão e não exclusão. Ele diz, analisa-se, vê aonde você está errando e precisa consertar, aonde precisa morrer e morra, mas coma e beba, porque isso vai fortalecer você. Nós abençoamos o seu cálice e o seu pão. Você pode beber e comer em família. Beba do cálice, coma do pão. Somos gratos a Ti, Yeshua. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Somos gratos a Ti pela vida. Obrigado, Pai, porque você enviou o Seu Filho, o Seu único Filho, para morrer a nossa morte, para que pudéssemos hoje viver a Sua vida. Ele vive. Obrigado, Adonai. Ore com a sua família onde você estiver, ore com seus amigos, ore você. E fala, Senhor, eu estou de volta, eu estou reconciliando contigo. Perdoe as minhas fraquezas, os meus pecados, eu quero ser livre. Que esse alimento, que é o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, fortaleça você. Que essa taça da nova aliança, é o novo pacto, isso fortaleça você e te guarde. E que a enfermidade vá embora da sua vida. Que a morte, o pecado desapareça dos seus dias, não tenha poder de influência sobre você. Nós abençoamos você e a sua casa, a sua família. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Agradeça ao Senhor, queridos. Agradeça ao Senhor. E eu quero ler com vocês o último slide. Quero abençoar vocês e vamos comer o bacalhau, comer o ovo de chocolate. O último slide para mim é maravilhoso. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 8. Do versículo 8 ao 15. Colossenses capítulo 2. Coisa boa, Deus é bom. Diz assim: cuidado que ninguém... Não é esse, né, Fernando? É o penúltimo, desculpa. Colossenses 1:13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. É ao vivo, hein, gente? Fica tranquila. Sem problema algum. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Essa é a nossa realidade. E eu queria deixar essa palavra para você desfrutar com a sua família, entender a realidade espiritual que somos e que estamos. Temos uma natureza divina. Jesus não veio nos salvar do pecado. Jesus encarnou para nos salvar da ira de Deus. Nunca se esqueça disso. Porque diz que um dia Ele virá para julgar os ímpios. E aonde Ele encontrar a marca do sangue do Cordeiro, Ele não vai julgar, mas vamos reinar com Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17: Ele é
antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e o que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Terminamos aqui, versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus ama você, Cristo nos ama, Yeshua te ama, e Ele não nos salvou do pecado. A sua encarnação, sua morte e ascensão nos trouxe redenção para nos salvar da ira de Deus. Somos salvos da ira de Deus. Abençoamos você, sua família. Que o Senhor encontre shalom, gere shalom nos seus dias. Daqui a alguns dias vamos nos encontrar aqui para celebrar a festa de Shavuot, de Pentecostes. Será algo maravilhoso, porque em peça Ele nos liberta, para estarmos prontos para receber uma palavra, para que em tabernáculos Ele venha dançar conosco. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, sua entrada, sua saída, e que o sol da justiça que nos trouxe um novo dia, o próprio Yeshua, possa raiar. Que você busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas virão no seu devido tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, para a glória, para todo sempre. Que o Senhor te abençoe. Terça-feira estaremos aqui. Um grande abraço. Feliz Páscoa a você.